Olá, olá, gente, bom dia. Vejam só, nossa aula de hoje será a correção da nossa atividade que ficou no dia anterior, certo? Estou aguardando também a participação de vocês, enviando a foto da atividade no meu privado, tá certo? Poucas pessoas enviaram, então está sendo tudo anotado e é necessário que vocês enviem, porque essas atividades, elas são acumulativas para o nosso terceiro bimestre, certo? Então, para que vocês não se prejudiquem lá no final, é bom que vocês coloquem em dia, façam as atividades em dia. Já estou deixando salva aqui no aplicativo, para que quem não consiga ver pela manhã, consiga ver pela tarde ou pela noite. Então, a qualquer momento que vocês tiverem um tempinho que vocês quiserem, vocês podem ter acesso a essa atividade, certo? Então, não há justificativa para não fazer. Então, vamos lá. O conteúdo que estamos vendo, né, é trigonometria. E com isso, eu deixei uma atividade com 3 questões para que vocês trabalhassem, certo? Trigonometria que trabalha com o triângulo retângulo. E em relação a isso, nós vamos trabalhar as leis de seno, cosseno e tangente, certo? Na primeira questão, eu deixei, né, o vídeo para vocês bem explicadinho. Resolvi uma questão no vídeo e passei outras questões parecidas para que vocês consigam praticar e colocar, praticar e compreender ainda mais na base do exercício, não é isso? Então, vejam só. A primeira questão, ela diz o seguinte: uma pessoa está distante 1,10 m da base de um poste e vê o ponto mais alto do poste sobre um ângulo de 17 graus em relação à horizontal. Qual é a relação à horizontal Pronto, gente. Aqui nós temos o exercício, né? Isso com 3 questões que eu acabei de falar. E nós vamos trabalhar as relações trigonométricas no triângulo retângulo nele. Não é isso? Como eu falei também, vocês já viram uma questão parecida. Eu mudei alguns valores para que vocês consigam fazer isso, certo? Então, vejam só. A primeira questão, ela diz o seguinte: uma pessoa está distante 1,10 m da base de um poste e vê o ponto mais alto do poste sobre um ângulo de 17 graus em relação à horizontal. Qual é a altura desse poste? Então, aqui ele já vem dizendo que a tangente é 24 graus, que é igual a 0,44. Então, é simples. Deixa eu pegar só um momentinho. Eu vou passar para uma próxima folha aqui, certo? Só um momento. Bom, aquele vídeo anterior eu acabei removendo porque estava com erro, tá? Então, eu vou fazer aqui a primeira questão novamente para que vocês consigam fazer a alteração correta. Aí, onde eu mostrei que nós tínhamos o ângulo de 17 graus, não seria ângulo de 17 graus, seria de 24, certo? Então, a gente vai trabalhar com a tangente de 24 graus. E daí, na multiplicação, também vai haver alguma alteração, tá bom? Porque na multiplicação ficou errado. Então, eu vou fazer aqui para que vocês consigam conferir direitinho. Vejam só, como eu falei, seguindo a explicação, né? Então, uma pessoa está distante a 1,10 m de um poste, não é isso? A 1,10 m de um poste, sendo que ela observa o ponto mais alto desse poste, que seria aqui, não é isso? Num ângulo de 24 graus. Onde na questão ela vem nos dando a tangente de 24 graus. Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com a tangente. Então, a gente vai se preocupar exclusivamente com a tangente. Sendo que ela quer saber qual é a altura desse poste, certo? Qual é a altura desse poste? Então, nós vamos ter a tangente de 24 graus igual a x sobre 110. Tangente de 24 graus, na própria questão, vem nos dizendo que é 0,44.
0,44 igual a x sobre 110. Agora, a gente vai fazer a transformação, né? Esse 0,44, transformar ele no número sem vírgula, certo? Um número não decimal. Então, eu tenho 44 sobre 100, que é igual a x sobre 110. Aqui, nós vamos fazer a multiplicação, certo? De meio pelos extremos. A multiplicação de meio pelos extremos, tá certo? Onde eu tenho 100 vezes x, que vai dar 100x, igual a 44 vezes 110. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Foi nessa multiplicação que estava errado no vídeo anterior. Então, 4 vezes nada, nada. Isso aqui vai ser uma multiplicação simples, certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Certo? Então, vai dar 4.840. X é igual a 4.840 dividido por 100. Eu anulo esse zero por esse. Então, x é igual a 484 dividido por 100, que vai dar 48,4, certo? Então, essa é a altura total do poste, certo? 48,4 metros. Aproximadamente isso. Pronto, e agora eu vou anexar, tá? Ao restante do vídeo, para que vocês consigam fazer essas alterações corretas. Desculpem, tá, gente? Correção de matemática. Então, na nossa segunda questão, ele dá a mesma coisa, só que ele já dá o triângulo, ele quer a mesma coisa, só que ele já dá o triângulo em si formado, a gente não precisa interpretar. Ele pede pra gente calcular, né, aquele triângulo retângulo, sabendo o valor de x, no caso, daquele triângulo retângulo, sabendo que a tangente de 12 graus é igual a 0,21. Então, mais uma vez, nós temos aqui um triângulo retângulo, num ângulo de 12 graus, certo? Ele quer saber a altura desse triângulo aqui, nesse caso, em relação ao ângulo de 12 graus, em relação a esse ângulo aqui, ele quer saber o cateto oposto dele, quanto vale. E tem 75 metros de comprimento, certo? Lembrando que tangente de 12 graus é igual a 0,21. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que a gente vai substituir pelos valores diferentes, né? Vai usar essa mesma regrinha aqui, sendo que com esses valores. Pronto. Vejam só. Então, eu tenho tangente de 12 graus, certo? Igual a x, que é o cateto oposto, sobre cateto adjacente. Isso é a fórmula que a gente, na relação trigonométrica, a gente conhece, não é isso? A fórmula de cálculo da tangente. Sobre 75. Então, a tangente de 12, que é 0,21, é igual a x sobre 75. Estou fazendo passo a passo para que não fique dúvida, certo? Aqui eu vou fazer a transformação de novo, certo? A gente sempre tem que fazer essa transformação. Então, para transformar isso no número inteiro, eu tenho 21 sobre 100, certo? É igual a x sobre 75. Aqui a gente faz novamente a multiplicação de meio pelos extremos. 100x igual a 21 vezes 75. Deixa eu calcular aqui no cantinho à parte, tá? A gente faz uma multiplicaçãozinha normal. 21 vezes 75. Pronto, vai dar 1.575. X é igual a 1.575 dividido por 100. 1.575 dividido por 100 vai dar 15,75.
15,75 metros. Certo? Então, está aqui a nossa segunda questão. A terceira questão, ele pede para a gente fazer a relação trigonométrica nesse triângulo retângulo, né? Que ele nos dá, que ele nos apresenta, né? Onde a gente vai ter que levar em consideração o ângulo beta. O ângulo beta, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, certo? Eu vou desenhar o triângulo retângulo que ele nos aponta. Pronto, temos aqui o triângulo retângulo com o ângulo beta, não é isso? E em relação a esse ângulo beta aqui, a gente vai fazer a relação trigonométrica. O que seria a relação trigonométrica? A gente vai mostrar o seno, o cosseno e a tangente em relação a esse ângulo aqui, não é isso? Lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o que a gente trabalhou agora há pouco, tá bom? Então, levando em consideração a isso, a gente consegue fazer seno de beta é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto em relação a beta vai ser quem? C. A hipotenusa vai ser sempre, aqui está, ao oposto do ângulo de 90 graus, não é isso? Então, vai ser A. Ok? Todo mundo compreende isso, né? Aí, agora, o cosseno em relação a beta. O cosseno já é o cateto adjacente, certo? O cateto adjacente, no caso vai ser esse aqui, sobre a hipotenusa, ok? Se esse daqui é o meu cateto oposto, aqui é minha hipotenusa, então esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Até aí, pronto. Aí, agora, nós vamos calcular a tangente em relação a esse ângulo beta, ok? Para calcular a tangente é o que a gente trabalhou nas duas últimas questões, agora há pouco, certo? Onde a gente vai levar em consideração esse ângulo aqui. Cateto oposto em relação a beta vai ser C, e cateto adjacente em relação a beta vai ser B, ok? Então, eu tenho C sobre B. Então, é isso a correção da nossa atividade. Pronto, gente. Essa é a nossa correção da atividade anterior. Não deixem de enviar para mim as atividades quando forem pedidas, porque eu só consigo atribuir a nota de vocês, a pontuação, com a participação de vocês, certo? Lembrando que o bimestre já começou, estamos no terceiro bimestre, e cada atividade, cada coisinha que vocês fazem, elas são acumulativas, certo? Vai acumulando ponto para vocês. E quem não envia, não há condições de receber essa pontuação.